Romanos capítulo 12, o versículo 17 diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Todos nós temos áreas em nossas vidas que devemos aprimorar, mudar, melhorar. Quando se trata de pecadores, lembrando que todos nós somos pecadores, salvos, mas pecadores, inevitavelmente haverá atrito, inevitavelmente haverá problemas, aqueles ao nosso redor. Esses atritos, eles podem nos levar a, olhando o versículo 17, a querer tornar mal por mal. Então, tem um atrito e a nossa tendência é querer se vingar. Bom, agora ele vai ver, agora eu vou pegar ele fez isso, ela fez isso, então eu vou fazer aquilo. Então a gente está sempre tendo essa tendência de dar o troco, tá? O que nós não, claro, não devemos fazer. Uma vez chegados no céu, nós estaremos 100% transformados em todos os aspectos. Então no céu não vai ter atrito, é uma das coisas que vai ser uma boa-aventurança do céu, é que no céu não vai ter atrito, não vai ter conflito. Por quê? Porque todos nós estaremos transformados, mudados, não só fisicamente, com o corpo físico glorificado, mas nosso espírito estará também transformado. Então não haverá atrito, não haverá nada. Inclusive a terra experimentará durante o milênio, durante o reino de Cristo, a terra vai experimentar um pouquinho disso. A Bíblia fala que não haverá guerra, que as armas vão ser transformadas em implementos agrícolas, que não haverá crime, não haverá uma série de coisas, mas vai ser na terra, isso é na terra. Né? O céu é diferente. No céu, nós seremos incapazes de criar atrito ou problemas uns com os outros. Aí a terra, durante o milênio, vai ser uma terra muito melhorada, mas ainda haverá, inevitavelmente, atritos. Porque na terra, as pessoas ainda vão ser, como nós, pessoas pecadores, que vão ter que ser salvos e vão ter que mudar e aprimorar também. Tá? Mas o sistema, o governo do mundo vai mudar. Porque Jesus vai ser o rei supremo sobre toda a terra e não vai haver governo humano nesse sentido. Então, no céu seremos transformados, não haverá atrito, mas até lá nós vamos ter que conviver, sim, aqui na terra, um com os outros, nas nossas famílias, na nossa igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, enfim, nós teremos que conviver e isso vai gerar atrito em alguma medida. O tema de hoje eu vou tirar do nosso texto, no versículo 18, tende paz com todos os homens. Então hoje o tema vai ser tende paz com todos, tende paz com todos. Antes de adentrar na mensagem em si, eu quero trazer algumas rápidas observações para servir de alicerce para o que nós vamos falar mais adiante. Tá? Então isso aqui serve de modo geral para você evitar atrito no casamento, na igreja, no trabalho, onde quer que esteja. Esses 6 pontos básicos vão servir para evitar e mitigar atritos. A primeira coisa para você evitar atrito é saber que você não pode mudar ninguém. Então não tente mudar ninguém. No momento que nós tentamos mudar alguém, vai gerar atrito, vai gerar frustração. Tanto em você, quanto na pessoa que você está querendo mudar. Eu entendo, nós queremos ajudar aquela pessoa, nós queremos aprimorar aquela pessoa, eu entendo isso. Mas ao tentar querer mudar alguém, você vai gerar atrito e frustração em si e na pessoa. Então não tente mudar ninguém, nós não temos o poder de mudar ninguém. Para ser bem franco, nós não temos o poder de nos mudarmos. Quem muda a nós ou a outras pessoas é Deus, quando nós preenchemos uma série de requerimentos. Mas aí a conversa é para outra hora. No casamento, especialmente, é uma grande fonte de atrito, que muitas vezes no casamento a esposa quer mudar o marido e vice-versa, e não vai conseguir. Nós não vamos conseguir mudar
as pessoas. Então não tente. Tá? Eu vou abrir uma aspas aqui para filhos. Filhos e filhas, pais e mães, nós não vamos mudar, mas nós devemos moldar. Bom, então nós não podemos mudar e nem moldar os nossos cônjuges. Mas quando se trata dos seus filhos, e quanto menores em um grau maior, nós devemos moldar, devemos disciplinar e moldar e ensinar o caminho de Deus. Mas isso também é conversa para outra história. Segunda coisa, já mencionei, mas vou só enfatizar, não tente mudar a si mesmo. Quando nós tentamos mudar a nós mesmos, nós vamos falhar. Geralmente é assim, nós vamos nos esforçar. Eu vou fazer força. O que acontece é que aquilo vai cansar. Essa conformação cansa. Porque nós temos que buscar uma posição onde Deus vai nos transformar. Tá? Nós podemos tentar nos transformar, mas nós vamos falhar. Nós temos que preencher os pré-requisitos de Deus para que Deus nos transforme, para que Deus nos mude. Sempre na Bíblia que fala sobre transformação é no passivo. Seja transformado. Porque quem transforma é Deus. Nós podemos nos conformar. Mas conformar exige esforço. Tá? E devemos nos conformar. Mas essa conformação tem que em algum momento mudar para uma transformação. Então conformação é importante. Mas ela não vai transformar, ela vai permitir que Deus nos transforme. Então, não tente mudar ninguém, não tente mudar a si, só Deus vai fazer isso. Terceira coisa, submeta-se ao Espírito Santo, que é a única maneira de nós mudarmos de verdade. A gente lê em Romanos 12:2, alguns versículos antes, nós não lemos, mas está lá, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Mais uma vez, sede transformado. Passivo, nós seremos transformados. Tá? Quarta coisa, o Espírito Santo nos muda aos poucos. Aos poucos, passo a passo. No Novo Testamento usa o termo de glória em glória, aos pouquinhos. Você não vai acordar um dia e, eu estou tão transformado. É um processo que demora a vida inteira e o passo vai ser determinado ao nosso grau de obediência e submissão ao Espírito Santo. Então, ele vai mudar aos poucos. Quem vai mudar é o Espírito Santo. Nós não temos como nos mudar, nem mudar as pessoas ao nosso redor. Só isso vai evitar muito atrito em nossas vidas. Tá? Mas vamos então para a mensagem em si, mas vamos lá no versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isso quer dizer o seguinte, fazer o possível e o impossível, quando for possível, e se for possível, para ter paz com os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz. Porque existem situações que não vai dar para ter paz. Existem situações em que o caminho é um atrito. Mas dentro do que for possível, eu vou ler mais uma vez, se for possível, quanto estiver em vós. Ou seja, faça o máximo. Mas aqui fica claro que haverá situações e circunstâncias que talvez o atrito será inevitável. Mas devemos buscar sempre fazer. A palavra-chave aqui é evitar. Devemos evitar certas coisas, é justamente isso que eu quero falar hoje. Devemos evitar certas circunstâncias. Olha comigo em Provérbios 22, versículo 3, e vamos ver então a primeira dessas coisas a serem evitadas. Devemos evitar certas circunstâncias. Versículo 3 de Provérbios 22 fala assim: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Aqui fala que o prudente, o sábio, ele prevê. Prever é uma palavra muito simples. Pre vem de antes e ver vem de ver. Não precisa ser nenhum gênio da literatura para saber disso. Então, o sábio, ele está olhando na frente. Ele está olhando 2, 3, 4, 5 passos na frente. É como um jogador de xadrez. O jogador de xadrez, o bom jogador de xadrez, ele está prevendo. Aí você tem então uma combinação bastante grande. E aí que tem a arte do xadrez, é que existe uma possibilidade imensa
de variações dependendo de como está o tabuleiro. Mas o sábio, ele prevê, ele está olhando na frente e está já calculando dificuldades, tropeços, armadilhas, situações que vão acontecer. O Provérbio 27, versículo 2, traz um versículo quase idêntico, que é assim: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então, em Provérbios 22, 3, fala: o prudente prevê o mal. No 27, 12 fala: o avisado vê o mal. Então tem o prudente que prevê e tem um avisado que vê. Esse avisado é o seguinte: ele não está prevendo. Por que ele foi avisado? Ele foi avisado porque ele é sábio, ele já previu. Na previsão, ele já está avisado. Então no versículo 12 fala: o avisado vê. O sábio não vê, ele prevê. O avisado não espera o problema vir, ele calcula antes do problema chegar. Mas uma vez que ele prevê, ele já está avisado. E o avisado agora vê, ele está vendo. E esconde-se. Ambos se escondem. Um se esconde antes do problema aparecer, e o outro se esconde quando o problema aparece. Caso não pode ser evitado. Lembrando que nós lemos: se for possível, quanto estiver em vós. Então tem situação que você não vai poder evitar. Então você vai ver o mal, mas você já está avisado. Por quê? Porque você já estava olhando na frente. Então, de todo modo, ambos se escondem. Aí compara o simples, os dois falam que é prudente e simples, avisado e simples. Então não sejamos simples. Simples é a pessoa que não tem sabedoria. É a pessoa, não é uma pessoa tola, não é uma pessoa maldosa, uma pessoa que não sabe, ela simplesmente não sabe. O simples é como se fosse uma folha em branco. O prudente é alguém que tem sabedoria naquela folha. O tolo, ou escarnecedor, tem tolice e rebeldia na folha. O simples não, o simples é uma folha em branco. Ele não sabe. Então não sejamos simples. E um acaba pagando o preço e o outro sofre a pena. Pagar preço, sofrer a pena, dá na mesma. Ou seja, ele vai ter que encarar com as consequências, porque não preveu, não viu e, consequentemente, não se escondeu. Tá? E, então, pagou o preço. Então, devemos ser sábios, prever o mal. Então, se certas circunstâncias nos afetam negativamente, devemos evitá-las. Aí que vem o prever. A grande parte das circunstâncias que nós nos encontramos, nós podemos prevê-las. Você não vai um dia simplesmente abrir os olhos e estar, por exemplo, no meio de um bar, ou no meio de uma balada, ou de um show mudando, no meio da Cracolândia. Não que ninguém aqui frequenta a Cracolândia, mas você entenda, nós podemos prever aonde estaremos, com quem estaremos, podemos prever nossas circunstâncias. Nós podemos prever. Mas faz o seguinte: esquece Cracolândia, esquece bar, esquece show mundano. Você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você deve prever o mal. Existem circunstâncias que podem surgir ali. Então eu não vou trabalhar, não vou estudar, vou ficar em casa rezando embaixo da cama. Não, então não é isso. O prudente prevê o mal. Então pode acontecer certas coisas, você já está o quê? Avisado. Você está na escola, chega um coleguinha e, vamos aqui, vamos fazer isso, vamos tomar isso, vamos experimentar isso. Já esteja avisado. Para quê? Quando acontecer, você se esconde, você cai fora. Agora, o simples não. O simples vai adiante e sofre a pena. Acaba pagando o preço, a consequência. No trabalho é a mesma coisa. A não ser que você trabalhe num monastério, numa igreja maravilhosa como a nossa, você provavelmente no seu trabalho, na faculdade então nem se fala, você vai encontrar circunstâncias. Então, preveja isso, esteja avisado, esteja pronto, tá? Evite a circunstância. Circunstância não quer dizer necessariamente o local, porque se você faz uma faculdade, você trabalha, você não pode evitar, então não vou. Eu digo o seguinte: se é um trabalho, uma circunstância que é tão má, que é tão perigosa, evite até aquilo. Eu já dei esse exemplo, vou dar de novo aqui, mas anos atrás, havia um certo homem aqui na igreja, que ele estava desempregado, orou, conseguiu emprego num bar. Eu recomendei a ele
eu não trabalharia. Espere Deus dar outra oportunidade, outra coisa. Não é trabalho, eu vou. Ele foi, moral da história, quebrou a cara. Destruiu a família, destruiu o casamento, se enrolou de um modo que você não quer nem saber. Por quê? Porque ele não prevê o mal. Ele não estava avisado. Avisado ele foi, ele só não tomou aviso para o coração. Então, se uma circunstância é tão perigosa, eu diria até, então saia completamente, procure outro emprego, procure outro lugar para estudar. Porque não adianta você se estudar, se formar e se deformar espiritualmente. Você se forma intelectualmente, digamos assim, você se forma numa profissão, em alguma coisa, mas você se deforma espiritualmente, você se deforma no seu caráter, você se deforma no seu testemunho, então do que adianta? Então preveja, porque é possível você atravessar aquilo se você estiver avisado, se você for sábio, você vai poder então não pagar o preço, você vai poder tomar as devidas providências. Eu vou dar um exemplo aqui meu, não é meu, é da irmã Simone na realidade, mas a irmã Simone ela sabe que quando eu estou ocupado, compenetrado, trabalhando em alguma coisa, e eu não gosto de interrupções. Por quê? Porque me distrai, eu perco o pensamento, eu perco o raciocínio. Agora, se a casa está pegando fogo, uma coisa urgente assim, pode interromper. Se fora do almoço, me interrompa, não tem problema. Mas eu não gosto, então o que ela faz? Ela evita, entendeu? Ela evita. Porque quando eu fico bravo, você não quer ver o pastor bravo. Pastor, o senhor fica bravo? Não, imagine, eu sou um anjo. Mas quero dizer o seguinte, então a irmã Simone sabe que algo que pode trazer atrito é quando eu estou fazendo alguma coisa ocupado, ela chega e fala, olha, não sei o que. Aquilo vai gerar atrito, entendeu? Aí começa a quebrar mobília, gritaria, tem que chamar a polícia, aquela coisa toda, tá? É um horror. Mas enfim, é atrito, tá? Nunca chegou isso, só uma vez, mas a polícia resolveu tudo. Não, eu tô brincando, gente, não foi chamado a polícia não, tá? E igualmente, aqui na igreja, quando tem interrupção, no meio da mensagem, me distrai, o pastor fica bravo, tá? Começa a jogar coisa, não, estou brincando, não é isso não, mas, então, evitar conflito. O problema no casamento é que muitas vezes, nós sabemos o que causa atrito, nós sabemos qual botãozinho para apertar, para afetar, para chatear a outra pessoa. Tudo dado, é claro, num tom de inocência e, eu esqueci. Então devemos evitar. Lembra que nós lemos, não retorne mal por mal? É justamente isso. O seu esposo, a sua esposa, ele chateou por alguma coisa? Agora eu vou dar o troco. Agora eu vou fazer aquilo que irrita ele, que irrita ela. Tem muita gente olhando para mim dizendo assim, não estão fazendo assim, ó. Mas é como se estivesse. Acontece também com filhos. Filhos, até os filhos pequenos e maiores, eles sabem qual o botão para apertar para criar um determinado efeito nos pais ou nos outros irmãos. Porque é da natureza humana querer tornar mal por mal. Você me chateou, eu vou te chatear. Você fez comigo, eu vou fazer com você. Por que tem isso? Porque tem atrito. Então devemos evitar atrito, evitando certas circunstâncias. E certamente, sabendo das circunstâncias, evitá-las, como eu dei alguns exemplos agora. Mas sempre olhando para frente. Trabalho, no estudo, vizinhança, com amizade. Preveja o mal. Você tem alguma amizade que tem sinais de alerta, sinais que apontam para uma amizade não muito salutar, corta a amizade. Se aquela amizade está te afastando de Deus, te levando para o lado errado, corta aquela amizade. Tente navegá-la se possível, mas ver as dúvidas, corta aquela amizade. Você não quer estar em nenhuma circunstância que vai te afastar de Deus, que vai impugnar o seu caráter, que vai denegrir o seu testemunho. Não, corta. Preveja, veja e se esconda, fuja, caia fora. Muito bem, então tende paz com todos. Como? Primeiramente, evite certas circunstâncias. Vamos para 1 Timóteo 6:2 e devemos evitar certas palavras. 1 Timóteo 6, versículo 20 fala assim: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror
aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Esse versículo tem muita coisa que a gente podia sair correndo atrás, mas não vamos nos concentrar nas palavras. Essa palavra clamores no dicionário são bradar, gritar em alta voz. Aqui não está se referindo ao volume da voz. Não pode levantar a voz, não é isso. Não tem que falar gritando também, mas aqui, quando fala aqui clamores, não está falando ao volume, mas ao conteúdo, porque fala clamores vãos. O que é vão? Algo vazio, algo oco, algo sem valor. Então aqui está falando sobre discussões. E aqui fala, tendo horror, pavor. O que quer dizer horror e pavor? Bom, se eu tenho horror e pavor de uma coisa que está ali, eu vou correr para onde? Eu vou correr para o outro lado. Então é para a gente evitar. Mas evitar com paixão, evitar com afinco. É você ter horror daquilo. Você tem horror, você correr, você vê aquilo, você cai fora rapidinho. Você evita aquilo. Então não se envolva em discussões vãs que não levam a nada. Tanto discussões vãs em relação à Bíblia, tá? Não é errado você discutir, dialogar, debater até com alguém, mas com alguém que está aberto, alguém que está de fato. Hoje de manhã comentando, acho que foi com o Júnior, que ele estava tendo essa conversa, não era uma discussão, não era clamor, mas era uma discussão que eu estava tendo, e ele falou, aí a resposta do outro lado da conversa, ficou patentemente claro e evidente que o indivíduo não ouviu nada que ele falou. Não ouviu nada. Por quê? Porque o que ele falou indicou que tudo que o Júnior tinha dito foi ignorado, entrou por aqui e saiu por aqui. Enquanto o Júnior estava falando, a outra pessoa não estava escutando, ouvindo. Ela estava simplesmente formulando o que ele ia dizer. Olha, quando eu vejo isso de alguém, se eu estou conversando com alguém, a pessoa não está prestando atenção no que eu estou falando, simplesmente está formulando a sua resposta, eu estou perdendo meu tempo, porque não está entrando. Você está falando, está saindo por aqui. Sabe o que é isso? Isso seria esse clamor vão. É uma discussão que não vai levar a nada. Tanto na Bíblia, quanto em qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui. Evite discutir futebol. Por quê? Porque não adianta, gente. Se você torce para o time X ou Y, aquele time pode ser bom, pode ser ruim, pode ter roubado, trapaceado. Não interessa, você vai torcer, vai morrer torcendo por aquele time. Um exemplo aqui. Quem torce pelo CSA, levanta a mão. Ok? Quem torce pelo CRB, levanta a mão. Ih, Júnior vai apanhar hoje. Então, todos os CSAs podem dar no Júnior depois do culto, não tem problema. Mas o Júnior não vai mudar de ideia e os outros também não vão mudar de ideia. Por quê? Porque vocês vão morrer torcendo para aquele time. Não interessa se tem o melhor jogador, o melhor técnico, melhor. Não interessa. Então não discuta isso. Política. O crente não é proibido de discutir política. O crente deve estar interessado, deve estar a par da situação política do país. E quem fala que não, porque crente não se meter em política, é corrupto ou político, alguém que não quer que você se meta. Devemos estar. Agora, discutir com alguém que não vai dar ouvidos e não vai mudar de ideia, isso seria um clamor vão. Só está perdendo o seu tempo, ficando irritado, frustrado, porque não vai dar nada. Porque o fulano vai votar no candidato X, não interessa se o cara é bom, se o cara é ruim, se o cara não interessa. Eu vou votar nele porque eu gostei do cabelo dele, pronto. Então não adianta, é clamor vão. Então, para evitar discussão, tá? Pode discutir futebol, pode discutir política, pode discutir religião. Tudo podemos e devemos discutir. Mas se for vão, não vai dar em nada. Porque é um clamor vão, são vozes vãs. Entendeu? Vai ter duas pessoas que não vão mudar de oposição. Então, qual vai ser o resultado final daquilo? Frustração, atrito. Você não vai mudar a cabeça da pessoa, a pessoa não vai mudar a sua cabeça. Então, agora, se existe um diálogo, existe um diálogo. Diálogo vem de dois, tá? Logo vem de palavra ou raciocínio. Então nós estamos trocando raciocínios, estamos trocando, mas são dois lados que estão conversando. Muita discussão é um monólogo. Um fala, o outro está pensando o que vai dizer, não está nem ouvindo. Aí ele replica, aí o outro também não está escutando. Então não é um diálogo. Então, se for para ter clamor vão,
e profano, então evite. Evite. Não perca tempo e não crie atrito para a sua vida. Tá? Então não se envolva com esse tipo de discussões. 2 Timóteo 2:23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Pronto, isso aqui está atrelado ao que eu acabei de falar. Essa questão aqui, rejeita as questões loucas, essa palavra loucas é a palavra em inglês moros. Essa palavra moros é tolo ou retardado. Aí que vem a palavra morônica, tá? Questões loucas, questões sem sentido. Tá? Não fica discutindo. Por exemplo, talvez eu vou abrir um balaio de gato aqui, mas eu não vou discutir com alguém se a Terra é redonda ou se ela é plana. Gente, a Terra não é plana, não tem como. Não, mas é porque... vamos parar por aqui, porque eu não quero perder o meu tempo, não quero criar atrito. Tá bom? Não, pastor, mas é porque você não vai mudar minha cabeça, eu não vou mudar a sua. Então pronto, fique pensando que a Terra é plana e eu fico pensando que a Terra é redonda. Tá? Pronto, isso é o assunto. E tem muitas outras questões que eu poderia levantar aqui, eu não irei, tá? Mas são questões loucas, questões tolas, questões sem instrução, tá? que não vão levar a nada. Existem alguns princípios bíblicos que eu também não toco, porque eles não influem em muita coisa. Não vai fazer diferença. Então eu evito esse tipo de coisa. Tá? Por exemplo, de onde vieram os gigantes? Eu não vou discutir isso com você, mas tem gente que acha que é A, tem gente que acha que é B, tem gente que acha que é C. Sim. E no céu, no novo céu, nova terra, haverá animais? Eu não vou discutir. Por quê? Quando chega lá a gente vê. Por que ficar debatendo isso aqui? É questão, não tem sentido. Então, evite questões loucas, questões que não levam a nada, questões que não têm fundamento, porque vai gerar atrito, e a gente já tem atrito o bastante, não precisa. Note que fala aqui, questões loucas e sem instrução. Pessoas que estão opinando em assuntos que não entendem nada, dando palpite numa área que não entenda. Né? Então, evite. Por quê? Está dizendo aqui, sabendo que produzem contendas. Que contenda? É atrito. Então, questões loucas e sem instrução vão gerar atrito. Então, não quero discutir. Tá? Eu não vou sentar aqui, por exemplo, e tentar discutir com o irmão Moreno aqui questões de tática militar e não sei o que. Eu vou discutir com ele o quê? Não, vou passar vergonha, eu vou irritar ele, ele vai me irritar e vai gerar atrito. Então, pronto, eu não sou especialista no assunto. E tantas outras qualidades que podíamos de pessoas aqui que entendem um certo assunto. Tá? Se eu não tenho instrução, então eu não vou discutir com alguém que tenha. Mas se você tem instrução, também se resguarde de não discutir aquilo com outra pessoa que não tem instrução. Não porque você é metido, mas é para evitar a contenda. Tá? Agora, se a pessoa quer realmente ter um diálogo, e eu quero realmente aprender de alguma coisa, aí podemos ter, aí não é discussão, aí é um diálogo, é instrução, não gera atrito ou contenda. Tá? Então, devemos levar isso em consideração. Tende paz com todos. Como? Número 1, evite certas circunstâncias, evite certas palavras e conversas, e terceira e última coisa, evite certas pessoas. Evite certas pessoas. Provérbios 4 e versículo 14. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passe de largo. Note aqui que está falando sobre uma pessoa ou pessoas. Não é uma circunstância, não é um local, não são palavras. É algo pessoal. Tá? Não entres pela vereda dos ímpios. Ou seja, não entre no caminho dos ímpios. Quem caminha no caminho dos ímpios são os ímpios. Se você está na vereda dos ímpios, você está com os ímpios. Você está com eles. Então, se nós estamos caminhando pela vereda dos ímpios, nós estamos andando no caminho dos maus, que nós lemos.
E o versículo 15 fala, evita-o, não passe por ele. Ou seja, não passe nem perto dele. Desvia-te dele e passa de largo. Ou seja, não vá perto, desvia e passe de longe. Isso é alguém que devemos evitar. Quem? Os ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são as pessoas que não se identificam com Deus, não agradam a Deus, não seguem o caminho de Deus. São pessoas que são impiedosas, pessoas más. Aqui fala, não entre pela vereda dos ímpios, nem entre no caminho dos maus. Ou seja, o ímpio é uma pessoa má. Então nós devemos evitar pessoas más. Porque se nós não evitarmos as pessoas más, se nós não desviarmos e passarmos de longe, nós vamos estar andando no caminho deles. E, consequentemente, nós seremos ímpios, nós seremos maus. Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Note aqui, noteis os que promovem dissensões. Essa palavra noteis é interessante. Ela quer dizer, literalmente, de destaque. Mas não de destaque dizendo, ó, esse cara aqui é o bom. Não, é de destaque assim, ó. Tá vendo essa pessoa aqui? Essa pessoa aqui, ela causa escândalo e dissensão. E ela está contra a doutrina que nós aprendemos. Ou seja, você tem que fazer as pessoas notarem. Algum tempo atrás, e alguns de vós sabem de quem eu estou falando, não vou citar nomes, mas houve um certo indivíduo que veio para a igreja, ficou aqui um bom tempo, mas era constantemente e crescentemente levantando justamente isso, dissensões e escândalos contra a doutrina. E não só, ele não parava, ele escalava. Chegou um ponto que eu fiz o quê? Eu notei ele, apontei para todo mundo. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Ele sumiu, que nunca mais apareceu. Ninguém está morrendo de saudade, mas a verdade é essa. Muitas vezes numa igreja isso não acontece. Vai que ele vai sair da igreja. Cara, melhor ainda, se está causando dissensão. Veja bem, se tem alguém na igreja causando dissensão e trazendo confusão e falsa doutrina e trazendo o sossego, para quem vai montar ter uma coisa dessa? A Bíblia fala, note, destaque, aponte. Por quê? Para as pessoas saberem. E mais importante, geralmente, e não é a primeira vez que acontece, quando você nota, destaca, aponta alguém fazendo esse tipo de coisa, a pessoa vaza, usando o vernacular. Ele vaza, vai embora, só desaparece. Não precisa expulsar ninguém da igreja. O próprio Deus se encaminha de expulsar. A igreja tem 20 anos, nunca foi ninguém expulso da igreja batista metropolitana. Muitos já saíram, mas saíram com... Eles acham que foi conta própria, não foi. Saíram porque Deus falou, tá na hora, meu filho, ó, teve sua chance, você não quis, então, ó, tá? Eles pensam que eles saíram, mas foi Deus que trouxe e Deus que leva. Quem está aqui porque eu, de algum modo, coagi, paguei, forcei alguém a estar aqui? Não, ninguém está aqui. Só a irmã estou sabendo do seu caso, não estou brincando. Então, ok, Deus traz, e quando a pessoa está causando problema na igreja, Deus tira. Não, eu escolhi ir e eu escolhi sair. Você não escolheu, foi nada, foi Deus que trouxe, foi Deus que tira. Agora, é importante a igreja fazer o quê? É importante a igreja obedecer a palavra e falar, tá vendo o Micael? O Micael está espalhando dissensão e escândalos da doutrina. Ele não está, não esse Micael, o outro talvez, mas pronto, você faz isso, a pessoa vai acabar saindo. Não precisa você está expulso, não precisa expulsar. Mas tem que fazer isso, notar a pessoa que está trazendo dissensão. Especialmente em relação à doutrina. Tá? Então isso vale para a igreja, obviamente, mas também para as pessoas do mundo, salvo ou não. Isso que não é só para a igreja, é para a nossa vida. E a nossa vida não é a igreja. Nós não vivemos como igreja. Nós somos igreja agora e toda vez que nós nos reunimos. Mas a verdade é que cada um vive sua vida no lar, no trabalho, no estudo, enfim. Tá? Então isso aqui é válido para toda a esfera das nossas vidas, inclusive na igreja. Só porque é igreja não quer dizer que a pessoa é alguém que nós podemos e devemos baixar a guarda. Tá?
Nesses últimos 20 anos eu posso contar cada história para vocês, de escandalizar, mas eu não vou fazer isso. Mas são coisas que você fala, não, pastor, eu não acredito, aconteceu aqui nessa igreja, tá? Quando eu escrever a minha biografia, vai ser bem pequenininha, tá? Eu vou listar lá, só para garantir que vai vender muitas cópias, vai ser um best-seller, tá? Só para contar, enfim, deixa isso para lá. Então, existem pessoas, quer evitar atrito? Existem pessoas que devemos evitar. Eu tenho 2 vizinhos, não tenho mais do que 2, mas tem um que mora na frente da minha casa e outro que mora ao lado. O que mora na frente da minha casa, nos primeiros meses, quando eu me mudei para lá, a convivência é muito boa. Até que ele descobriu que eu era crente. Aí eu virei, ele não quis mais conversa comigo. Nem ele, nem ninguém. Tudo bem, não tem problema. Eu passei então a evitar. Tentar abrir algum diálogo. Eu cumprimentava, falava e a resposta era, literalmente. Aí eu falei, bom, eu obviamente estou chateando o fulano, então eu não quero chatear, eu não quero causar atrito. Eu sou do bem, eu sou da paz. Então eu simplesmente me removi. Por quê? Porque eu não quero atrito. Eu não rejeitei, ele me rejeitou. Para outra vizinha, tem uma vizinha que ela também, quando descobriu que além de crente eu era pastor, eu deixo ela quieta. Por quê? Porque eu não quero atrito, eu não vou resolver nada. Eu não vou mudar dela a opinião que ela tem de pastor. E, francamente, se for para a imagem geral que pastores em geral têm, o triste é que a maioria tem uma imagem muito negativa. E eu não vou mudar essa imagem nela. Então eu sou um bom vizinho, não trato ela mal, não faço nada para agredi-la ou irritá-la, nada assim. Mas, infelizmente, a gente, sabe, eu não posso pedir para a irmã Simone fazer um prato de cookies e levar lá para ela e falar, ô vizinha, tudo bem, trazer para você. Não, porque ela ia jogar no lixo achando que eu tinha envenenado, alguma coisa assim. Né? Então, tem pessoas, vizinho, às vezes é na família. Esposo e esposa não vale, viu? Mas às vezes você tem um primo, um tio, uma tia, um sobrinho, e a pessoa é a fonte de atrito. Tente de tudo. Como é que nós lemos aqui? No versículo 18. Se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E quando for impossível, que não tem como, você evita. Tá? Você evita. Eu vou enfatizar. Não vale para cônjuge. Tá bom? Não adianta. Pastor, que meu esposo, minha esposa. Não vale para cônjuge, tá? Porque é uma só carne, você não tem como evitar uma só carne. Tá? Mas às vezes tem alguém na família que causa atrito. O que você faz? O possível para tentar levar na coisa. Mas se não der, ou você convive com atrito, que eu não recomendo, ou você evita. Evita certas pessoas, evite certas circunstâncias, evite certas palavras, porque não vai, ou no mínimo, mantenha a convivência ao mínimo. Por quê? Porque aí o atrito vai ser ao mínimo. O ser humano não foi feito para viver com atrito. O ser humano foi feito para viver em paz. O jardim do Éden era uma santa paz. É o pecado que traz atrito, como eu falei no começo. Quando você tem pecadores convivendo, interagindo, você vai ter atrito. Então nós temos que minimizar o atrito, como? Evitando certas pessoas, certas circunstâncias, certas palavras. Tá? Dentro do ambiente de circunstâncias tem lugares. Tá? Se você quer evitar circunstâncias, tem que evitar certos lugares, evidentemente. Tá? Então nós temos que levar isso em consideração. Então, podemos ser sábios e aplicar essas verdades e evitar estas coisas que causam conflitos, tá? Circunstâncias que causam conflito, e estaremos diminuindo drasticamente o atrito e o conflito em nossas vidas. E os nossos relacionamentos, nossos lares, nosso trabalho vão ser abençoados por isso. Mas exige sabedoria. Temos que ter prudência, temos que estar prevendo e vendo. O ideal é prever. Você vê lá na frente o problema. Mas às vezes não dá para prever.
Então você vê, o avisado vê e se esconde. Então devemos prever, mas se não puder prever, podemos ver, para ter uma vida tranquila e, o mais importante, ter um testemunho impactante. Porque o mundo tem atrito, o mundo tem conflito, porque o mundo não tem a palavra, o mundo não tem sabedoria verdadeira. Então o maior e mais poderoso impacto de testemunho que devemos ter é ter uma vida com menos atrito, com menos conflito. Eu confesso, uma coisa que abriu os meus olhos e me atraiu para o Evangelho foi justamente isso. Que eu tive um contato muito próximo com o pastor Júlio Marcelo Ferreira dos Santos e sua esposa Celeste, suas filhas Carol e Camila, e a gente viu que havia uma diferença. Eram diferentes. E uma das coisas é que não tinha atrito, eu sei que tinha, porque nenhuma situação é sem atrito completamente, mas havia uma diferença. Aquilo não me salvou, mas aquilo temperou as palavras, eu ouvia com mais atenção. Se o seu vizinho, seus familiares veem a sua vida, uma vida cheia de conflito, de atrito, de discussão, aquela coisa toda, aí você vem falar de Jesus, eles vão dizer, não, obrigado. A sua vida tem mais atrito do que a minha. A sua vida é mais conflito do que a minha. Por que eu vou ouvir o que você está dizendo? Estou muito bem aqui, obrigado. Triste realidade. Então vamos ser sábios e vamos viver em paz. E vamos ter paz com todos.